Esse é um vídeo muito importante. Eu vejo pelos comentários dos nossos vídeos que está todo mundo desesperado comprando CDB, comprando LCI, comprando LCA, para aproveitar as altas taxas que nós temos nesses ativos nesse momento. A gente não para de ver ativo pré-fixado acima de 14% ao ano, IPCA mais 7%, títulos pós-fixados com alto rendimentos. Então, eu quero trazer aqui nesse vídeo alguns das principais armadilhas, os principais erros que as pessoas cometem na hora de investir em CDBs. E se tu tá vendo esse vídeo, tu já vai estar um passo à frente, não vai cometer esses erros também. Então fica ligado nesse vídeo para que tu não perca dinheiro e possa tomar as melhores decisões de investimento. Pessoal, eu sei que o principal raciocínio é: eu estou tendo altas taxas de juros na renda fixa, por que eu vou tomar risco investir em ações, em renda variável, se eu posso garantir bons retornos na renda fixa? E ok, esse pode ser um bom raciocínio para investir em CDBs, mas tu precisa estar atento a alguns pontos. O primeiro que eu vejo aqui nas carteiras de investimento que a gente recebe na Musa Capital é que às vezes a carteira está cheia de CDBs para períodos longos, com vencimentos longos, e aquela carteira está 100% amarrada ou 70% amarrada em ativos com longo vencimento e não tem nada de liquidez, né? Então esse é um primeiro erro. A gente precisa pensar sempre em ter a reserva de emergência, construir objetivos de médio prazo e, claro, ter uma parcela da carteira em CDBs com prazos mais longos, sendo de bons bancos. Aqui na Musa Capital, o nosso objetivo é ter no máximo 30% da carteira em CDBs mais longos, para que a gente possa ter 70% em outros ativos diversificados. Uma outra questão muito importante, que eu vou te mostrar algumas informações aqui na tela, é que tem muita gente que não entende os indexadores e sai comprando. Então não sabe o que é um CDB pós-fixado, não sabe o que é um CDB pré-fixado, não sabe o que é um CDB IPCA+, né? Então, por exemplo, CDBs pré-fixados são aqueles que rendem uma taxa fixa. E aí eu já vi várias carteiras que chegaram para a gente com CDBs pré-fixados que foram comprados lá durante a pandemia, por exemplo, que ele tinha um rendimento de 7% ao ano, 8% ao ano. E aí, logo em seguida, alguns anos depois, a Selic bateu 13%, 14%. A gente está vivendo um momento novamente com a Selic próxima aí de 12%, possivelmente ano que vem ainda maior. E aí tem investidores que têm CDBs pré-fixados na sua carteira com rendimento de 7%, 8% ao ano, para um prazo de 5, 10 anos, quem sabe, né? Então quem fez isso vai ter que segurar esse CDB com uma taxa ruim até o rendimento. E o que a gente pode fazer para evitar esse erro, por exemplo, quando a gente está falando de CDB pré-fixado? Olha só aqui a minha tela. Uma boa dica para não ser enganado na hora de investir num CDB pré-fixado é entrar lá no site da B3, ó. Então aqui, ó, entrei aqui, ó, taxas referenciais B3, é só colocar isso no Google. E aqui a gente consegue ver os dias, ou seja, o vencimento, e a taxa, né, o CDI futuro, digamos assim, o que o mercado está precificando de juros daqui para frente. Então vamos lá. Vamos supor que eu vou pegar um CDB aqui pré-fixado com um rendimento em um ano, 360 dias, tá? Olha só, a taxa referencial que a gente tem na B3 é de 13,19, tá? Então, se tu tiver lá na tua corretora ou no teu banco um CDB pré-fixado para o mesmo período de um ano e ele tiver com uma rentabilidade inferior a 13,19, é que tu está fazendo um mau negócio. Então, olha a taxa referencial na B3 e compara com o CDB pré-fixado que está sendo oferecido lá na tua corretora antes de tomar a decisão. Esse é um primeiro ponto, tá? Mas também tem muita gente que comete esse erro na hora de investir em CDBs indexados à inflação, aqueles CDBs IPCA mais alguma coisa. E aí eu também já vi nas carteiras algumas pessoas que compraram títulos IPCA mais 13, IPCA mais 4 para longos períodos. E agora a gente está num momento onde tem CDBs IPCA mais 6,5, Tesouro Direto pagando quase IPCA mais 7. Então, também é possível evitar essa armadilha se tu souber aonde buscar informações ou tiver profissionais ao teu lado. No caso dos títulos IPCA, o que pode ser feito? Olha só, antes de investir num título IPCA+, num CDB, tu pode entrar aqui no site do Tesouro Direto, ó, eu entrei aqui, ó, Tesouro Direto, títulos, preços e taxas. E aqui tu vai olhar os tesouros IPCA+, que são os ativos que vão render IPCA mais alguma coisa, tá? Olha só, por exemplo, o Tesouro IPCA com vencimento em 2019, ele está pagando IPCA mais 6,91. O Tesouro IPCA 2035, ele está pagando IPCA mais 6,70.
Quando a gente está analisando o risco, na teoria, investir nos títulos do Tesouro Direto é o investimento mais conservador que a gente teria. Então, se tu está lá no teu banco, na tua corretora e tem um título para 2029 e ele é IPCA mais 6,5, pessoal, não faz sentido tu ter esse ativo na tua carteira, porque tu vai estar pegando uma taxa inferior à do Tesouro Direto e com mais risco, porque tu vai estar pegando lá um banco médio, um banco pequeno, etc. Então precisa fazer essa análise. Compara com a taxa do Tesouro Direto e só pega um CDB IPCA+, se ele estiver te entregando uma rentabilidade acima dos títulos IPCA+, que são ofertados pelo Tesouro Direto. Porque tu precisa estar pensando nessa relação de risco-retorno. Vale a pena eu tomar mais risco comprando um CDB de um banco pequeno ou médio para ter uma taxa melhor? Se for ok, vamos lá. Se for uma taxa menor que o Tesouro Direto, não, né, pessoal? Então, precisa estar atento a essas questões, tá bom? Se tu está gostando desse vídeo, não esquece de te inscrever no nosso canal e também já deixa a tua curtida aqui embaixo. Um outro erro muito importante que eu vejo os investidores cometerem é investir em CDBs sem entender como que funciona o imposto de renda, qual que é a tributação na hora de investir em CDBs. Quando a gente está falando de LCIs e LCA, são ativos isentos de imposto, então não vai ter nenhuma cobrança. Mas quando a gente está falando de CDBs, não. Aí a gente vai ter sim a cobrança do imposto de renda e aí o investidor precisa entender como que é a dinâmica de imposto de renda, tá? Então olha só. Ó, entrei aqui numa matéria da XP, né? Mas isso aqui poderia ter sido consultado em outros lugares. Eu vou usar essa informação para a gente explicar aqui. Investir em um CDB, investir em um título de renda fixa. A gente vai ter uma tabela regressiva de imposto de renda com base no vencimento e no resgate que você venha a fazer daquele título. Então, investir em um CDB hoje, se eu resgatar em até 180 dias, eu vou ter que pagar 22,5% de imposto de renda sobre os rendimentos, sobre os ganhos que eu tiver naquele CDB, e isso é feito automaticamente no momento do resgate pela corretora ou pelo banco. Fiz o resgate entre 181 dias e 360, 20%. Fiz o resgate de 361 a 720, 17,5%. Fiz um resgate com um prazo acima de 720, ou seja, acima de 2 anos, o imposto de renda cai para 15%. Então, pessoal, o que eu quero te dizer aqui? Eu vejo que tem pessoas que acabam comprando CDBs curtos, CDBs para 6 meses, CDBs para 1 ano, e aí cai nas maiores faixas de imposto de renda, vai pagar 22,5%, vai pagar 20% de imposto, e aí vai deixar parte do teu rendimento na mesa, né? Então é preciso entender essa dinâmica para tomar as melhores decisões. Nas nossas carteiras de investimentos aqui na Musa Capital, a gente prefere investir em CDBs com prazos acima de 2 anos, para que a gente possa pegar a menor alíquota de imposto de renda possível. E claro, aquele recurso que o investidor precisa ter mais líquido para objetivos de curto prazo, para reserva de emergência, a gente vai investir em outros produtos de investimento, em outros ativos que vão te entregar uma boa rentabilidade, né? E aí não vai ter essa questão aqui de estar observando essa tabela de imposto de renda. Então, pessoal, fica ligado nisso, é um ponto muito importante e que muitas pessoas não sabem, saem lá investindo em CDB de qualquer forma. E para fechar, eu quero trazer mais um ponto aqui que eu vejo que muitas pessoas erram também. Elas saem comprando CDBs de qualquer banco sem entender quem é o banco, se ele tem um rating de crédito, qual que é o risco de crédito que a gente tem naquele banco emissor. Um filtro rápido e básico que qualquer pessoa poderia fazer é pelo menos entender qual que é o rating daquele banco. É um banco AAA? É um banco A? É um banco B? É um banco que nem tem rating, ele nem tem análise de crédito, né? Então olha só essa imagem aqui que ajuda a entender como que funciona os ratings de crédito, tá? Basicamente, pessoal, a gente tem 3 grandes agências de risco, que é a Fitch, a S&P e a Moody's, que fazem análise de risco, de grau de investimento de bancos, tá? E aí tem uma tabela aqui que é utilizada globalmente para a gente poder entender isso. Então, por exemplo, os bancos, os CDBs que tem lá do lado AAA, ou seja, AAA, são os bancos que têm o melhor grau de investimento, ou seja, bancos menos arriscados. Depois, olha só, vai caindo aqui nessa tabela o grau de risco, né? Então, por exemplo, quanto maior risco, vai diminuindo aqui. Então, por exemplo, BBB+, já é um grau de risco um pouco maior, né, do que um título aqui que está na faixa do A. E assim vai, tá? Abaixo aqui, pessoal, de B e C,
também vão ter títulos que aparecem lá na corretora sem rating, né, sem risco de crédito, que aí é um investimento ainda mais arriscado, né, que a gente chama que entraria aqui, ó, como um grau especulativo. Ele nem tem um grau de investimento, né? Para ter um grau de investimento, os títulos têm que estar ali acima de BBB para cima. Abaixo de BBB nem é considerado um grau de investimento, é considerado um grau especulativo, porque o investidor está tomando um risco excessivo. Então esse é um ponto que também precisa ficar atento, para que tu não perca dinheiro, não vá ter um título que vai de um banco que vai tomar calote, que não vai te pagar lá na frente. Tá, pessoal? Então, eu quis fazer aqui um resumo dos principais erros, das principais armadilhas que as pessoas caem na hora de investir em CDB. E caso tu também queira escapar ainda mais desses erros e quer ter uma carteira bem diversificada, quer ter acesso às melhores taxas, quer entender como montar a tua estratégia de investimentos, aqui embaixo eu vou deixar um link que tu pode te inscrever para entrar em contato com o nosso time de consultoria de investimentos, que faz esse trabalho personalizado para investidores que têm mais de R$200 mil investido ou disponível e que quer ter uma gestão profissional. Se tu quer contar com o nosso trabalho, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição. Até a próxima!